Fala pessoal, VistaDev aqui e hoje eu vou apresentar meu programa que eu fiz para gerenciar tarefas. Então, se você gostar desse conteúdo, segue, compartilha e deixa seu like para me ajudar no meu trabalho. Vamos lá. Bom, quando você inicia o programa, vai aparecer essas seguintes informações: adicionar tarefas, marcar a tarefa como em progresso ou feito, listar todas as tarefas, listar todas as tarefas que estão feitas, as que não estão feitas e as que estão em progresso. E o 7, que é sair. Bom, eu vou adicionar 3 tarefas aqui, que é estudar Python. Aí eu vou adicionar mais uma, ler. Vamos colocar aqui ler, que é muito importante. Adicionar mais uma que é treinar. Eu adicionei essas 3 e essas 3 elas vão para um JSON em um arquivo separado e elas todas vão aparecer aqui nesse JSON e com status pendente, ou seja, que eu ainda não fiz elas. Aí agora eu quero marcar uma tarefa que eu já fiz ou que está em progresso. Então eu vou aqui, ó, escrevo o número que é exponente, o 2, porque eu quero marcar. Bom, eu vou selecionar o 2, que é ler, vou selecionar a tarefa 2 e eu vou colocar como feito. Feito. E eu vou adicionar o 1, calma aí, vou selecionar o 2 de novo. O 1, que é estudar Python, como em progresso. Eu estou fazendo. Se eu for no JSON, ele vai mostrar para mim aqui, ó, estudar Python em progresso, ler feito e treinar pendente. Se eu quero listar todas as tarefas aqui, listar todas as tarefas que eu tenho, eu clico em 3 e ele vai me mostrar todas as tarefas. Estudar Python, ler, treinar. Se eu quero listar as tarefas que estão feitas, eu coloco 4 e ele vai me mostra que ler, que eu coloquei como feito. Se eu quero listar as tarefas não feitas, eu coloco aqui 5, ele vai me mostrar treinar como não feito, que está pendente. Se eu quero listar as tarefas em progresso, eu coloco aqui 6, vai me mandar estudar Python. E se eu colocar mais tarefas aqui e gerenciar essas tarefas, o programa vai funcionar. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, postar. Postar. Tá? Tarefa postar. Ela está pendente por enquanto. Então, é para aparecer 2 pendentes. Então, eu coloco aqui 5 que não estão feitas. E vai aparecer treinar e postar. Só que, se eu coloco ela como em progresso, ela vai aparecer junto. Calma aí, aqui tem que colocar o número da tarefa, que é postar. Vou colocar 4, colocar ela em progresso. Ela vai, quando eu pedir para listar no 6 todas em progresso, ela vai aparecer em progresso também. Estudar Python e postar. E é basicamente assim que funciona meu gerenciador de tarefas. Falta algumas funções ali que vão me ajudar, igual apagar as tarefas. O porquê? Eu tô tendo que apagar a mão, tô tendo que ir no JSON e apagar. Isso não é legal, não deixa prático. E lembrando que eu vou deixar esse meu código no meu GitHub, que é esse aqui embaixo. Vou deixar na edição para vocês. Ou se vocês acharem melhor, tem o link do meu GitHub no link principal do meu canal. Então, acessa ele aí. Tem o meu LinkedIn também, tem o meu TikTok, que é onde eu posto bastante conteúdo. Então, já segue lá e vamos bater uma meta legal de inscrições. Eu vou agora mostrar para vocês como eu fiz isso, né?
E não adianta só mostrar o projeto e não mostrar como eu fiz. Vamos lá. Eu vou aqui no meu arquivo py, main.py, e eu vou explicar mais a questão das funções, que é o mais importante. Aqui, para aparecer aquela mensagem com todas as, as escolhas, né? Tipo, adicionar tarefa, marcar tarefa como em progresso, feito, eu criei um input desse tamanho aqui, um input e escrevi, né? Normalmente. Só que no final, como é um input, a gente tem que colocar um valor. No final, eu pedi para ele escrever um número correspondente. Aí eu falei assim: analisa o número, né? Ele analisou o número e manda para cada função. Ele vai analisar o número que eu coloquei. Então, se eu escolhi um, ele vai mandar para a função adicionar tarefa. Se eu escolhi o 2, ele vai mandar para a função marcar status. E assim em diante. O 7, eu só coloquei o break porque ele vai parar o while true. Então, ele só vai parar o while quando tiver o break, que é quando clica o set. Vamos explicar um pouco das funções. Bom, essa função salvar é a função que vai salvar no JSON. É basicamente isso. Então, a gente vai colocar o nome do arquivo aqui, json.task, task.json, write. Aqui eu não lembro o que faz isso, sinceramente. Eu acabei não anotando também. E aqui o json.dump, ele que vai salvar os dados no arquivo JSON. Então, ele vai salvar em tarefas, como arquivo, e o indent igual a 4, ele vai formatar o JSON. E o ensure as, eu não sei pronunciar isso corretamente. Esse código aqui, que eu sublinhei, ele vai permitir que os caracteres especiais sejam salvos corretamente. Adicionar tarefa. Bom, quando ele entra na função adicionar tarefa, ele pede para a gente escrever o nome da tarefa. E como ele vai adicionar as tarefas? Ele, ele adiciona através dessa função aqui, ó, append. Ele vai adicionar naquela lista do JSON as tarefas. Então, ele vai adicionar o nome. O nome vai ser o nome que eu digitei daqui da tarefa. E o status, ele vai ir como pendente. Sempre quando a gente colocar a tarefa, vai sempre estar pendente. Aí aqui a função salvar, então vai chamar essa função aqui depois que escreveu. É ela que vai colocar no arquivo JSON. Marcar status. Aqui eu peço para listar as tarefas por meio do for. Bom, o for ele é uma estrutura, eu vou explicar isso num vídeo posterior. Ele é uma estrutura de repetição. Tudo que a gente for repetir, a gente usa o for ou o while, né? Eu gosto de usar bastante o while, mas o for é muito necessário também. Então aqui eu usei o for para enumerar cada tarefa e essa enumeração vai para o i e cada tarefa vai ter um i específico. Então é o i, que é o número, o nome e o nome da tarefa que ele vai printar para mim. Aqui eu coloquei um while true, que acontece? Ele vai falar assim, ó, escolha o número da tarefa, então vai ser o índice, o número que eu escolhi. E ele vai pedir o status da tarefa, ou progresso ou feito. E vai deixar tudo em minúsculo, para ele poder fazer essa comparação aqui depois. Então, se o status for igual a progresso ou o status for igual a feito, ele vai alterar os status e vai salvar. Como ele vai alterar esses status? Ele vai falar assim, ó, essa parte do status, ele vai pegar o índice, o status desse índice,
e vai falar assim, que esse status vai ser igual ao status que eu digitei, ou progresso ou feito. Se ele não digitar, se ele não digitar ou progresso ou feito dessa maneira aqui, escrever outra coisa, ele vai falar dado inválido. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática agora. Ó, por exemplo, eu vou marcar progresso, marcar, né? Vamos aqui marcar. Aí eu vou estudar Python. Só que eu escrevo, ó, qualquer coisa, qualquer coisa. Ele vai me dar dado inválido, porque ele só aceita progresso e feito. Então é basicamente assim que funciona. Para listar as tarefas, eu faço literalmente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Tanto que eu percebi agora, isso aqui eu posso usar só chamar a função aqui, ó. Só chamar a função que iria dar certo. É que eu repeti o código, não sei porquê, eu acho que eu estava com sono. Então é basicamente isso, é a mesma coisa. Nessa parte aqui, ele, ele vai fazer basicamente a mesma coisa que para listar. Ó, eu tô repetindo muito código. Eu tenho que melhorar nisso. Ele vai. Nesses outros ele vai tudo listar, ó. Listar. Mas aqui ele vai fazer um filtro, né? Ele vai falar assim: eu quero pegar só tarefas com status feitos nas funções tarefas feitas. Então ele vai. Essa função que vai ser o filtro, tarefa.get status igual a feito. Isso funciona para as outras tarefas também. Então esse processo se repete. Caso não tenha nenhuma feita, ele vai para o else e vai falar assim: nenhuma tarefa concluída ainda. E essa lógica se repete. E é basicamente isso, pessoal. Se você gostou desse meu conteúdo, se eu conseguir te ensinar alguma coisa, gostou do projeto, eu vou deixar no GitHub, eu vou postar no meu LinkedIn também, para vocês terem acesso. E se quiserem, podem fazer alterações, deixar melhor. A ideia é a gente construir um ambiente que todo mundo se ajude. Então, já deixa o like, já comenta aí, manda para alguém que tá estudando, tá começando a estudar Python e gosta muito de programação. Eu só tenho a agradecer. Obrigado pelo seu tempo aí e bora nessa. Obrigadão, valeu.